Olá pessoal, tudo bom? Então, continuando nosso terceiro vídeo, a terceira continuação, me perguntaram aqui, por que o professor quis ser professor de ciência? Né? Por que eu quis virar professor de ciência? Isso foi muito difícil passar na faculdade de ciência. Bom, eu sempre gostei de ciência, como eu falei antes, sempre gostei. Desde criança fui muito curioso, pegava lá os bichinhos, botava no potinho, queria olhar, queria entrar no mato, queria ver coisas, descobrir como é que funcionavam as coisas. Então, sempre gostei de ciências, tá? Mas talvez isso tenha começado quando minha tia me deu meu primeiro aquário. Eu tinha mais ou menos 5 anos e depois disso aí eu me apaixonei e sempre estudei bichos que viviam dentro da água, principalmente peixes. Ainda continuo estudando, terminei minha faculdade, a licenciatura em biologia, o bacharel em biologia, estou na minha 5ª especialização, fiz meu mestrado e ano que vem, né, se essa pandemia melhorar, der uma acalmada, provavelmente eu começo a estudar de novo no doutorado, tá? Então eu sempre gostei, sempre faço experiências quando dá e eu incentivo vocês, por isso que a gente faz muita experiência na época que a gente estava na aula e até agora, porque eu acho interessante e é mais fácil para vocês aprenderem quando vocês experimentam e veem um resultado do que ler um livro, né? E se foi muito difícil passar na faculdade de ciência, difícil não é. Eu tive que estudar. Eu estudei e eu passei nas faculdades que eu fiz, em todas elas que tinham prova para fazer. As pós-graduação, especialização não tem prova. Mas tem algumas que a gente tem que provar alguma coisa. No mestrado teve prova, eu tive que fazer uma prova, competi com bastante gente, mas eu consegui, tá? Mas se estudar todo mundo consegue, ok? Aí me perguntaram aqui também eu fui pro quartel, né? Professor, quando o senhor foi pro exército, como foi? Bom, eu fui pro quartel quando tinha 18 anos, né? A experiência, eu fiquei 1 ano lá e foi uma experiência muito enriquecedora. Eu aprendi muito ali, tá? Eu cresci muito naquele período. Graças a Deus não tive que atirar em ninguém, né? Apesar de estar no Rio de Janeiro, cercado de favela, nosso quartel. Já teve situações em que tentaram invadir o quartel, mas nada aconteceu, graças a Deus. Tenho amigos no quartel até hoje e praticamente tudo que eu aprendi ali naquela época, marchar, fazer os comandos, eu ainda lembro. Eu ainda lembro daquela época, foi uma época muito, muito boa, né? Quem quiser ir para o quartel, tem outras formas de entrar no quartel e seguir carreira nas Forças Armadas, seja na Marinha, no Exército, na Aeronáutica, no Bombeiro, na Polícia Militar, né? Você pode estudar, pode entrar ali, ser um oficial. Eu entrei com 18 anos porque a gente era obrigado. Eu só fiquei 1 ano porque eu queria continuar os estudos. Mas se eu quisesse entrar para seguir carreira no quartel, ser militar de profissão, eu poderia. Faria provas ali dentro e continuaria crescendo, ou pode fazer prova assim que você termina seu 2º grau, ou até antes do 2º grau, quando você termina seu 9º ano. Se você quiser seguir a carreira militar e tiver muita vontade de fazer isso, você pode tentar algumas academias das Forças Armadas e você consegue estudar lá nesse lugar com tudo pago. Eles te pagam os teus estudos, te pagam sua vestimenta, sua alimentação, você dorme lá na academia, no quartel, e você segue carreira ali e quando você se forma, você já sai oficial, tá? É uma carreira muito interessante, tá bom? O professor sabe falar chinês ou japonês? Bom, eu sei falar japonês porque meus avós eram japoneses e só falavam japonês em casa, então aprendi japonês. Eu estudei inglês também, estudei no Brasil, fui para Nova Zelândia também estudar inglês, por isso que eu tive na Nova Zelândia. Eu sei falar espanhol, dá para me virar bem. Eu estudei também no Brasil e depois eu fui para a Argentina estudar, só que era turismo, né? Fui fazer um curso, não muito longo, era curto, na Argentina. E como eu gosto de idiomas, eu falo alguns outros idiomas, né? Eu tenho ideia de alguns outros idiomas, né? Chinês eu estudei um pouquinho, coreano também estudei um pouquinho, né? Até brinco com alguns aí que querem falar coreano, quer falar com BTS, né? Falar aí, nanum BTS saranghe, né? As coisas desse tipo assim.
E um pouquinho de Tagalog. Tagalog é a língua das Filipinas, tá? Então são só noções, alguma coisa muito básica, mas já ajuda bastante, né? Essa semana eu estou assistindo pela internet vários seminários pelo governo das Filipinas, e eles misturam a língua deles, o tagálogo, o filipino, com o inglês, então muita coisa dá para entender, tá bom? Então, tá ficando longo de novo, 5 minutinhos e a gente para o vídeo e continua na próxima. Tchau, tchau.